Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esta etapa do quarto ciclo de palestras da Sociedade Espírita João de Deus em seu 76º aniversário. Rogamos a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos amparem e nos protejam. Eu me chamo Vinícius Lousada e hoje vou propor uma reflexão em torno da temática geral do nosso evento, mas com um apontamento um tanto específico. Peço a licença dos amigos pela gentileza de poder utilizar o nosso slide para que possamos ilustrar a reflexão desta atividade. O tema geral da semana desse ciclo de palestras é União e Fraternidade, a Nova Ordem Social. Vou propor aos amigos que reflitamos juntos sobre a fraternidade segundo o Espiritismo. Que possamos ter uma reflexão oportuna para o nosso progresso espiritual. Desejo a todos muita paz e luz em nossos caminhos. Nós vamos visitar as páginas de uma obra intitulada Obras Póstumas, um livro que contém um conjunto de escritos deixados por Allan Kardec enquanto manuscritos após a sua morte, que foram paulatinamente publicados em A Revista Espírita, que era dirigida pelo codificador do Espiritismo. E foi organizado esse conjunto de textos e publicados no livro Obras Póstumas. Essa organização foi feita pelo então presidente da Sociedade da Livraria Espírita, Pierre Gatin Lemarie, que tinha por compromisso dar continuidade à organização e à difusão do trabalho de Allan Kardec. Allan Kardec retoma em Obras Póstumas a questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Essa tríade da Revolução Francesa. E o nobre codificador do Espiritismo, ao nos tematizar esta legenda, traz uma série de reflexões que nós consideramos muito oportunas no momento em que nós vivemos. Diz ele em Obras Póstumas, portanto, liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três palavras representam por si sós o programa de uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se o princípio que elas traduzem pudessem receber integral aplicação. Vejamos a visão de Allan Kardec. Essa legenda, com essa tríade, liberdade, igualdade e fraternidade, para o mestre leonês, sintetizavam um programa social, quer dizer, um conjunto de orientações, de diretrizes, de preceitos ético-morais que sustentariam um programa de vida em sociedade, que afetaria as relações pessoais, interpessoais, a economia, a política, a vida de relação no ambiente institucional, no ambiente da esfera pública. Se esses princípios pudessem e viessem ser traduzidos numa integral aplicação deles. O Espiritismo alarga o horizonte sobre cada um deles, especialmente quando vamos estudar em O Livro dos Espíritos as leis morais da vida. E ali vamos compreender a lei de liberdade, a lei de igualdade, a lei de justiça, amor e caridade, tanto quanto a lei de sociedade, que nos norteiam, essas duas últimas, a compreensão espírita
do que seja a fraternidade. Observe, meus amigos, que o que nós vamos fazer aqui é buscar um pouco do pensamento de Allan Kardec sobre o tema. Quando o codificador nos traz o conceito de fraternidade em obras póstumas, ele tem sejo de nos alertar sobre a problemática do egoísmo. Afirma: o egoísmo diz, cada um por si, sendo estas duas qualidades a negação uma da outra. Fraternidade e egoísmo são a negação uma da outra. É tão impossível a um egoísta agir fraternalmente para com seus semelhantes quanto a um avarento ser generoso, quanto a um indivíduo de pequena estatura atingir o porte de um homem alto. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, será impossível o reinado da fraternidade. Observem, meus queridos irmãos, o egoísmo estabelece uma ética utilitária, cada um por si, cada um cuidando do próprio interesse, cada um examinando as questões que lhe dizem respeito, ignorando as implicações da própria conduta na vida dos outros, no direito natural à felicidade de cada qual. A atitude egoísta, ela interdita a atitude fraterna. Não é possível ser ora egoísta, ora fraterno. Nós somos o que somos nas circunstâncias que nos movemos, traduzindo a nossa evolução espiritual. Cada qual é mais ou menos dominado pelo egoísmo que está presente em sua natureza moral. Não como um determinismo absoluto, mas como uma viciação moral que nós podemos superar através de esforços ingentes de autoeducação. Porque o espírito é um vir a ser. Nós estamos inseridos em uma dinâmica que nos rege a lei do progresso. Hoje já somos melhores do que ontem e amanhã, por esforço próprio, podemos ser muito melhores do que hoje somos. Daí que é importante considerar que se nós almejamos um mundo de fraternidade, nós carecemos de combater o egoísmo que viceja dentro de nós mesmos e nas relações sociais. No egoísmo, cada um quererá em seu proveito. Não quererá, porém, praticá-la, a fraternidade, em proveito dos outros. Ou se o fizer, será depois de se certificar de que não receberá coisa alguma. A tal da lei da vantagem, muito comum em algumas dimensões da esfera pública, da vida política ainda no nosso país e no mundo, em que os indivíduos buscam a atuação pública em proveito próprio, com ganhos pessoais, notadamente vinculados a tráfico de influência, corrupção. Mas nós podemos pensar no nosso cotidiano, como nós somos. Se formos egoístas, a gente pensa na gente. E movemos um dedo, um braço em prol de alguém quando isso nos traz algum reconhecimento, algum benefício. É o egoísmo, ainda falando alto no coração da criatura. Mas a fraternidade, ela é indispensável para que nós tenhamos harmonia, seguridade social, condições ambientais adequadas para vivermos do ponto de vista ecológico, emocional, espiritual, ético, político e cultural.
Vejamos o que diz Allan Kardec sobre a fraternidade. Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade, esse sentimento de irmandade, está na primeira linha, é a base, sem ela não poderiam existir a igualdade e nem a liberdade séria, quer dizer, a liberdade atenta ao cumprimento dos deveres. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é a consequência das duas outras. Então, para esse missionário da Era Nova, Allan Kardec, a fraternidade é a base desse edifício social em que podemos edificar, construir mesmo a felicidade nas inter-relações humanas. Mas é importante considerar que, sendo a base, não é possível pensar em igualdade. Aquilo que está previsto em a nossa Constituição Federal, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós somos todos iguais. Mas não há como ter igualdade efetiva, nada obstante a legislação e os tratados internacionais que defendem a dignidade humana, se nós não nos vermos e agirmos uns para com os outros como verdadeiros irmãos. Sem fraternidade, não há igualdade. Porque o egoísta vai estabelecer um anseio e uma prática de conduta que busca atender a uma cultura de privilégios que ele imagina ser dotado, como que alguém naturalmente entregue a uma graça divina que lhe deve conduzir a benefícios para si próprio, em detrimento, inclusive, das condições de dignidade para os outros. Onde não há fraternidade, não há igualdade. Onde não há fraternidade, não há liberdade, porque agimos com condutas fratricidas e estabelecemos a insegurança pública. E estabelecemos uma ética utilitária competitiva, onde o homem torna-se, como pensava o pensador Hobbes, o lobo do homem. E aí não é possível conviver. A liberdade vai sendo restrita cada vez mais por conta do medo ou do ódio ou da disputa social. A liberdade vai sendo fragilizada pela ausência de igualdade, de respeito mútuo que fundamenta essa igualdade. Portanto, sem fraternidade não há igualdade, não há liberdade. É importante que observemos isso. Em uma dinâmica de relações interdependentes no organismo social, eu não sou livre enquanto existem pessoas cativas no mundo, inclusive em regime de trabalho escravo ou em regime de trabalho indigno. Porque são meus irmãos. Enquanto as mulheres não puderem andar na rua sem medo de serem agredidas, violentadas. Enquanto alguém que vive em condições desafiantes do ponto de vista material não puder ter liberdade de ir e vir com respeito destinado à sua pessoa, eu também não sou livre. Porque, como já disse alguém, quando o ser humano se ergue, a humanidade toda se ergue com ele. Quando ele tomba, a humanidade também tomba com ele. Nós precisamos perceber que o sofrimento imposto aos outros nas formas dinâmicas de discriminação e violência social na contemporaneidade
que muitas vezes podem não afetar o nosso biotipo, afetam nossos irmãos de humanidade. E afetando-os, pela lei de solidariedade universal que nos une, afeta-nos também. Sem igualdade, sem essa visão de que somos todos irmãos, apesar de diferenças de aptidões, de algumas diferenças circunstanciais, que pela fraternidade vão ser menos terríveis com o tempo. Mas enquanto nós não tivermos clareza de que, como filhos de Deus, somos todos iguais, independente de religião, de crença, de condição socioeconômica, de condição de gênero, ou raça, ou etnia, enquanto não identificarmos e que somos todos iguais, estaremos criando estratégias de supremacia, às vezes racial, às vezes sexual, às vezes política, religiosa. Estaremos construindo infelicidade. Meditemos, meus amigos, sobre qual o sentido profundo da palavra fraternidade, sobretudo se considerarmos a recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando propôs: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é possível conciliar cristianismo com preconceito, cristianismo com racismo, cristianismo com violência racial, com intolerância religiosa, porque o Cristo é o grande apóstolo da fraternidade na Terra. A sua doutrina, o Evangelho, não é outra coisa senão um cântico de fraternidade universal. Mas vamos adiante com Allan Kardec. Ensina ainda o mestre Lyonês o seguinte, sobre a igualdade. Num povo de irmãos, a igualdade não será consequência, ou melhor, a igualdade será a consequência de seus sentimentos, de maneira que de procederem se estabelecerá pela força mesma das coisas. Qual será o inimigo da igualdade? O orgulho, que leva o homem em toda parte à primazia, ao domínio, que vive de privilégios e de exceções. O orgulho poderá suportar a igualdade social, mas não fundará jamais e aniquilará na primeira ocasião. Ora, sendo também o orgulho uma das chagas da sociedade, enquanto não for destruído, oporá barreiras à verdadeira igualdade. Vamos pensar juntos, meus amigos. Vamos pensar juntos. O texto é praticamente autoexplicativo. Kardec está nos dizendo aqui que a igualdade será consequência do sentimento fraterno. E o maior inimigo da igualdade entre nós é o orgulho, onde o homem se acredita superior a alguém, onde o indivíduo se imagina superior a alguém do ponto de vista material, econômico, sexual, religioso, enfim, no seu campo de atuação profissional. Muito bem. Embora possa se estabelecer alguma dinâmica de igualdade por decreto nos países do mundo, na primeira ocasião, o orgulhoso buscará meios de manter o seu entendimento e os seus próprios privilégios. Daí que é importante combater o orgulho pela humildade, mas pelo esclarecimento da realidade, e aí entra a reencarnação como chave,
o ponto de vista da vida futura, da vida espiritual, que faz ruir esses preconceitos absurdos do passado, em que alguém pode imaginar-se superior do que outrem, por conta de uma conta bancária, de um sobrenome importante, da sua influência econômica. Na medida que nos tornarmos mais fraternos, construiremos a igualdade possível e necessária. A liberdade, anota Allan Kardec, é filha da fraternidade e da igualdade. Então, a partir da fraternidade, temos igualdade, do conjunto delas, a liberdade. Aí ele explica que liberdade que ele está falando. Falamos da liberdade legal, não da liberdade natural, que é direito imprescritível de toda criatura humana. Desde o selvagem, era a visão que os europeus tinham na época em relação aos povos não europeus, até o homem civilizado. Quer dizer, a igualdade ao lado da fraternidade permite a liberdade. E a liberdade é um direito natural. Ele está falando da liberdade que é conferida pelas ferramentas legais. Mas há uma liberdade que é nos dada pela lei natural, pela lei divina. Liberdade é um direito imprescritível. Ninguém pode cessear a liberdade do próximo. Ninguém tem esse direito. E sentencia o mestre. Vivendo como irmãos com direitos iguais, animados do sentimento de benevolência recíproca, os homens praticarão entre si a justiça e não procurarão causar danos uns aos outros, nada tendo por conseguinte que temer uns dos outros. A liberdade não oferecerá qualquer perigo, porque ninguém pensará em abusar dela em prejuízo dos seus semelhantes. Vivendo como irmãos, fraternalmente, com direitos iguais, sem privilégios, assim como acontece com a lei divina, que não confere privilégio, norteados por uma faceta da caridade, que é a benevolência, orientando a conduta de um para com o outro, nós viveremos, vaticina Allan Kardec, entre nós a justiça. Quer dizer, com igualdade de direitos e com uma atitude fraternal, nós teremos justiça. Justiça sintetizada naquele preceito do Cristo, a cada um conforme as suas obras. Façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Então, norteando os nossos passos pela fraternidade, pela igualdade, a consequência é uma conduta justa, adequada, correta, que passa a estabelecer nas condutas recíprocas, do ponto de vista da fraternidade, a ausência do medo, conferindo liberdade, pois que ninguém temeria. Em um mundo fraterno, ninguém tem o que temer dos seus irmãos, porque todos considerarão a necessidade de reconhecer os próprios limites e não infringir a liberdade do outro, abusando da sua própria. Vejamos, meus amigos, que lição, que referência para a construção de uma sociedade mais feliz. Mas como que nós podemos instalar a fraternidade, extirpar da nossa realidade o egoísmo e o orgulho? Muito bem.
Allan Kardec é taxativo. Eliminai das leis, das instituições, das religiões, da educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios. E desenvolvem, bem como todas as causas que alimentam e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, os quais, por assim dizer, bebemos com o leite e aspiramos por todos os poros na atmosfera social. Somente então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade e também se firmarão por si mesmos sem abalos nem perigos. Os princípios complementares da igualdade e da liberdade. Sonhamos com um reinado de fraternidade? Queremos que os homens se abracem como verdadeiros irmãos, que a humanidade seja uma grande família, como é, ou como deve ser? Trabalhemos por corrigir a nossa legislação, modificar as nossas instituições, a nossa cultura, as religiões e a educação de tudo que traz vestígios de barbárie, de violência, de estupidez, de ignorância, de obscurantismo, de egoísmo e de orgulho, para retirarmos qualquer intenção de privilégios. Modifiquemo-nos, mas modifiquemos a legislação para melhor. Aprimoremos nossas instituições em prol de um primado da fraternidade. Regulemos as práticas religiosas e as doutrinas, sim, porque há muito mal perpetrado ainda na Terra em nome da religião. Há muita gente que abusa da religião para estabelecer poder econômico, poder político e abraçar, inclusive, ações de crime organizado. É preciso regular, sim, as práticas religiosas, reeducar as lideranças e coibir abusos de toda sorte, porque o evangelho não é conivente com o farisaísmo, nem hoje e nunca foi. Também é importante educar as massas através da educação dos indivíduos e uma educação ético-moral saudável, que nos ensine a regra de bem proceder inspirada em uma ética universal que convirja com as leis morais da vida. E, portanto, os espíritas, pais, avós, condutores da infância e da juventude, hajamos de tal forma que nos comprometamos com a educação integral das novas gerações, onde moralidade e intelectualidade caminhem juntas para que, elevando o sentimento da criatura humana, preparemos o homem e a mulher nova para a realidade nova de uma sociedade fraternal em convergência com o tempo de transformação evolutiva do nosso planeta, assinalado pelos espíritos como um mundo de regeneração. Ou alguém imagine que a Terra tornar-se um mundo de regeneração e manterá nela a cultura dos privilégios, o abuso religioso, as disputas fratricidas nas instituições e fora delas, o preconceito, a fome, a exploração infantil.
Por acaso vamos imaginar um mundo de regeneração com homicídios, com genocídios, com violência contra a mulher, contra a criança, contra os povos originários ou contra os nossos companheiros de outras matrizes étnico-raciais? Será que no mundo de regeneração, não é o que aprendemos com os espíritos, em as obras fundamentais da doutrina? Será que o egoísmo e o orgulho ainda vão vigorar? Claro que não. Nem os seus filhos diletos, citados há poucos por mim. Porque a fonte de toda a nossa miséria moral está no orgulho e no egoísmo. É o que ensina Allan Kardec, um belo artigo de A Revista Espírita, de 1864, intitulado As Primeiras Lições de Moral da Infância, em que o codificador nos propõe uma educação parental, ética, com base nos princípios da doutrina espírita. Meus amigos, o que nós trouxemos aqui são ponderações sobre este belo texto de Kardec, de forma sintética, é verdade. Presente no livro Obras Póstumas. Mas gostaríamos de sugerir àqueles que nos honram com a sua audiência que possam ler, meditar sobre a lei de justiça e caridade, sobre a lei de igualdade, sobre a lei de liberdade apresentadas em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. Não se trata aqui de nenhuma vaidade elitista, dizendo que só é possível agir no bem lendo isto. Não se trata disso. Se trata de um convite para que, à luz do pensamento espírita, da sua filosofia e moral, possamos ressignificar a nossa existência, reeditar os nossos passos para agirmos consoante as leis divinas inscritas, conforme lembra os Espíritos, em a questão 621 de O Livro dos Espíritos, em nossa consciência. Mas para que as nossas atitudes reflitam aquilo que nós almejamos, que é um mundo melhor, que não se conquistará pela violência, pela imposição, pelo dogmatismo ou pela intolerância, que transcende essa lógica binária, essa mentalidade trazida para a vida política, pública de Grenal, de A versus B. Porque a vida é muito mais do que as nossas litigâncias infantis. Nós não estamos na Terra para estabelecermos supremacias, qualquer que seja, muito menos religiosas. Isso é coisa da Idade Média. Nós estamos na Terra para aprender a servir e amar o próximo, para contribuir com o progresso uns dos outros através do nosso progresso individual. Não se constrói a fraternidade à força, mas através do compartilhamento de ideias, do diálogo esclarecedor e das atitudes renovadas para o bem. Quer o espírita um Brasil melhor? Quer o espírita um mundo fraterno? Seja melhor você. Sejamos melhor nós todos. Sejamos criaturas norteadas pelo princípio da caridade, que pressupõe benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência com as imperfeições alheias. Então, meditemos sobre o conteúdo filosófico do Espiritismo, que se desdobra em uma filosofia social também,
chamando-nos a atitudes mais fraternas para com os outros seres humanos, para com os demais filhos de Deus na terra, os nossos irmãos animais, para com a natureza. Gostaria de encerrar o nosso convite, utilizando a narrativa de Chico Xavier, quando lembra a grande lição do Mestre, Jesus, e que nos dá a chave para equacionarmos os problemas contemporâneos. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é o esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais.